Muito bem. Obrigado, seu irmão Salomão. Obrigado, Eduardo. Vamos lá, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Hebreus, capítulo de número 11. A fé que transforma. Vamos falar hoje sobre a história de Raabe. Vamos lá? Vamos lá, Hebreus capítulo 11, verso de número 31. Ô, Fernanda, diminui um pouco ali, por favor. Só um pouquinho para não ficar tremendo ali. Obrigado. Só um pouquinho, isso. Você está aumentando. Tá bom. Obrigado. Vamos lá. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso de número 31. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Vamos orar? Queremos, Senhor Deus, nesta noite render graças por sua bondade sobre as nossas vidas. Agradecidos porque temos o privilégio de estarmos aqui, ó Deus, ouvindo a tua palavra, prestando culto e adorando ao Senhor. Trabalhe em nossos corações, fortaleça-nos a fé, ajude-nos a não só meditar, mas a aplicar aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se fosse nos dado a responsabilidade de nós escolhermos escrever a história da salvação, talvez nós escolheríamos as pessoas mais destacadas na nossa sociedade, talvez reis, presidentes, artistas renomados, pessoas que talvez fossem aos nossos olhos pessoas de destaque. O que Deus fez, meus irmãos, quando ele estava escrevendo a história da salvação, ele incluiu na genealogia de Jesus uma prostituta. Nós veremos um pouco sobre a história de Raabe, que ela foi desprezada pelos homens, mas ela foi vista por Deus. Muito provavelmente vivia em um bordel, mas ela foi escolhida para participar da genealogia do Rei dos Reis. Ela não merecia nada aos olhos dos homens, mas ela recebeu tudo. Então, se nós pudéssemos resumir a história de Raabe numa frase, nós poderíamos dizer que a história dela nos ensina que a graça de Deus alcança os mais improváveis. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2 que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Então, aos olhos do mundo, os cristãos são aqueles que, de alguma forma, são inferiores por darem ouvidos e viverem segundo a sua fé em Jesus Cristo. Mas nós entendemos que Jesus, ele tem a verdadeira história que transforma. Nós entendemos que em Cristo nós fomos transformados por Deus. Então, rapidamente, porque é uma história grande, eu quero ler com vocês Josué capítulo 2, versos 8 a 14. Josué capítulo 2, 8 a 14, algumas coisas eu vou omitir, pelo simples fato da gente não ficar muito tempo nesse assunto. Mas nós vamos abranger a ponto de todos aqueles que talvez não conhecem terão uma base sólida para entender quem era Raabe.
Então, Josué capítulo 2, verso 8, vai dizer o seguinte: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida de meu pai, ou a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Então, meus irmãos, nós podemos aprender algumas lições importantes para as nossas vidas através de Raabe. Reforço. É sempre importante lembrar, nós estamos lendo um dos capítulos mais majestosos de toda a Bíblia, porque todo ele exalta a fé de grandes homens e mulheres, algo que em nossos dias é coisa cada vez mais difícil de se encontrar, é cada vez mais extinto, não o cristão, mas o cristão com uma fé verdadeira. Então, algumas lições importantes. A primeira delas é que Raabe era uma mulher improvável, mas era alguém com uma fé extraordinária. Nós lemos versos de 1 a 11. Aliás, nós lemos de 8 a 14, mas os versos de 1 a 11 vão declarar quem ela era. Só para dar um contexto contemporâneo para vocês, Jericó poderia ser considerada como a Las Vegas daquela época. Era uma cidade onde havia luxo, pecado e idolatria, e no pior lugar da cidade vivia Raabe. E, infelizmente, ela era uma mulher marcada pelo pecado, porque o próprio texto bíblico, nos versos 1 a 11, vai dizer que ela era uma prostituta. Porém, meus irmãos, olha o paradoxo. No meio da escuridão, brilhou uma luz ou brilhou uma fé surpreendente. Nós podemos entender, pelo texto que nós lemos, que ela nunca tinha visto um milagre. Ela fala que eles ouviram aquilo que Deus tinha feito, isso 40 anos antes, porque eles já tinham passado aquele período no deserto. Então, eles ouviram a fama de Deus e aquilo havia marcado o coração dela. Interessante que ela fala sobre o mar se abrindo, Deus derrotando os exércitos, porém, como ela deixou claro, todas as pessoas da cidade conheciam os milagres. Porém, somente na vida dela, aquilo fez uma diferença verdadeira. Então, enquanto todo Jericó ouviu e ignorou, Raabe creu. E dentro desta questão, meus irmãos, abre sua Bíblia para Hebreus capítulo 4, verso 2. E mais do que nunca, hoje eu vou precisar da minha água, porque eu estou com a garganta raspando um pouco. Então, por favor, alguém leia para nós, por gentileza?
O Miguel está querendo ler para nós hoje, né? Alguém leia, por favor, Hebreus 4:2. Então, o texto ele é muito claro. Vai dizer o seguinte: a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles. Eles quem? Outras pessoas. Porém, o escritor de Hebreus vai dizer que aquelas pessoas ouviram a palavra e nada aproveitaram. E ele continua dizendo: visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós já falamos algumas vezes para vocês, a salvação é algo que é gratuito. Todas as pessoas elas poderiam ser salvas, mas a salvação só é efetiva na vida daqueles que creem. É por isso que nem todos serão salvos. Não basta ter uma fé ou dizer que crê em Deus, mas é necessário crer, confessar, ou crer de todo o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Então não é uma fé vazia, não é algo da boca para fora, é algo que genuinamente transforma. Assim como muitas pessoas ouviram o Evangelho e não foram impactadas, muitas outras pessoas ouviram o Evangelho e foram verdadeiramente impactadas pelo Evangelho, entregando a sua vida a Jesus. Só que é importante todos nós entendermos o seguinte: não é sobre quanto nós sabemos, não é sobre quanto nós sabemos da Bíblia, é principalmente o quanto nós cremos naquilo que nós conhecemos. Porque qual que é a grande questão? Vamos analisar nossa igreja. Eu vou usar um dos estudos apenas que eu tenho usado nos últimos tempos. Esse estudo aqui, nós estamos falando já, esse é o 17º estudo sobre a fé. A pergunta é a seguinte: de que maneira que a palavra de Deus tem penetrado nos nossos corações? De que maneira que nós temos exercitado a nossa fé? Porque aqui nós não estamos perdendo tempo. Eu não estou pregando para um celular. Existem outras pessoas que estão assistindo, existem vocês que estão aqui, independente do número de pessoas. Só que existe uma grande diferença daqueles que ouvem e praticam e daqueles que ouvem e não absorvem. Eu tenho incentivado os jovens, nós começamos na segunda-feira um estudo sobre o livro de Provérbios, que grandemente tem falado ao meu coração. Só que talvez nem todos vão dar o mesmo valor que eu tenho dado. Isso não me faz melhor do que ninguém. Uma outra série de estudos que nós temos feito, os fundamentos da salvação. Eu pergunto a todos vocês, vocês conseguem hoje explicar para alguém como pode chegar a Cristo? Por que hoje as pessoas precisam de Jesus? Porque ainda assim existem pessoas dentro da nossa igreja ou que têm assistido os cultos, mas não têm aplicado conhecimento na sua vida. Então notem, é a mesma palavra pregada, mas não tem a mesma absorção por todas as pessoas. E aqui nós estamos falando de uma coisa que é de suma importância, que é a salvação em Jesus Cristo. Como é que nós podemos querer que as pessoas sejam salvas se nós não sabemos falar de Cristo para aqueles que nós gostaríamos que fossem salvos? Então, Raabe, ela vai dizer no texto 3 verdades importantes. Primeiro, Deus é o Senhor do céu e da terra. Também ela entende que Deus cumpre as suas promessas e que ele julga o pecado, mas salva os que se arrependem. Tudo isso está inserido nas palavras que ela disse quando encontrou os espias. Ela entendia quem Deus era,
ela entendia que Deus é justo, é um justo juiz, e também ela sabia que Deus, ele abre os seus braços, se assim nós podemos dizer, para aqueles que se arrependem. Então, meus irmãos, é importante dizer o seguinte: ela não teve nenhum curso teológico, mas ela creu naquilo que ela ouviu, mesmo os seus olhos não tendo visto. O apóstolo João vai dizer que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Então, em certo aspecto, nós estamos à frente dos apóstolos que viram e creram. Porque a nossa fé não é baseada naquilo que nós vemos. Essa é uma das discussões que nós tivemos recentemente sobre dons espirituais. Será que é importante que na nossa igreja pessoas falem em línguas, ou que executem milagres, ou que sejam profetas, ou que tenham revelações? Nós cremos que essas questões, elas não são como no Antigo Testamento. Porque nós entendemos que o que transforma a vida da pessoa é a palavra. Nós falamos isso no domingo. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, meus queridos, muitas pessoas, e eu conheço algumas delas, a própria avó da Tati era uma senhora que não sabia ler, mas ela tinha prazer de decorar versículos com pessoas falando para ela. E ela era um testemunho de alguém que amou a Deus até o último dia da sua vida aqui nesse mundo. Então, meus irmãos, era uma mulher improvável, mas com uma fé extraordinária. Também nós podemos entender que a fé de Raabe é uma fé que se mostra em ações. Olha, por favor, Tiago capítulo 2, versos 25 e 26, eu já tenho escrito aqui no meu esboço. Eu quero ler com a sua permissão, enquanto você abre lá. Tiago capítulo 2, versos 25 e 26. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que Tiago está dizendo não é que as obras, elas são necessárias para a salvação, mas que as obras, elas são consequências positivas da salvação. Em outros textos nós vamos ver sobre isso. Paulo vai dizer: se nós vermos um irmão tendo necessidade, nós vamos deixá-lo tendo necessidade? João vai dizer que o amor, ele não deve ser de palavra ou da boca para fora, mas através de atitudes ele vai usar de fato e de verdade. Então, meus irmãos, o que nós temos falado a vocês, através daquilo que nossa igreja tem passado nesse ano, é que uma das questões que nós precisamos é demonstrar amor por aqueles que estão em necessidade. E eu garanto para vocês, pessoas que não conhecem a Jesus estão observando o nosso procedimento. Se elas vão chegar a Jesus ou não, eu não sei. Mas elas podem olhar para a nossa igreja, mesmo nem todas as pessoas exercendo o amor que deveriam, ainda assim, Cristo pode ser exaltado. Então aqui nós não estamos apontando o dedo. Ah, tal fulano está fazendo e a outra pessoa... Não é isso, meus irmãos. Porque como igreja nós somos também um coletivo. Então, se nós vimos uma fé numa pessoa improvável, mas uma fé extraordinária, nós também precisamos enxergar uma fé que se mostra em ações. A fé de Raabe, ela não para, ou ela não faz Raabe parar. Ela se move. Ela fez com que ela agisse, ela escondeu os espias. Ela não teve medo das consequências, ela seguiu aquilo que ela entendeu que era a vontade de Deus. Também a questão do cordão vermelho, depois vocês podem ler, o cordão vermelho era um sinal de que ela estava confiando na promessa que havia sido feita a ela.
Então ela obedeceu com confiança. E não só ela foi salva, como também toda a sua família. Interessante, meus irmãos, como a fé é algo que até os demônios têm. Tiago não fala sobre isso? Olha, por favor, você está em Tiago 2, alguém leia para nós, Tiago capítulo 2, verso 19. Tiago 2, 19. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Os demônios serão salvos? Mas os demônios têm fé em Deus? E aí? O que Tiago fala é que simplesmente acreditar em Deus não salva ninguém. O próprio diabo crê que Deus existe e se submete a ele. Tiago vai dizer que não só os demônios creem, mas eles tremem, porque eles sabem quem é Deus. João vai dizer que eles sabem o pouco tempo que lhes resta. O fato de dizerem-se cristãos não significa nada. Um dia desses, eu vou colocar um vídeo que eu vi na internet muito legal. Como que eram as igrejas no passado. Lá na década de 50, 60, se você quer saber como era a igreja no passado, você fala com Paulo Carvalho aí. É o nosso experiente, né? Eu não estou dizendo que você é velho, Paulo, estou dizendo que você é experiente. Mas muitas vezes o Paulo, ele nos fala sobre histórias do acampamento do passado. E eu realmente acredito, e é interessante o vídeo que eu vi, porque era um vídeo que tratava sobre como eram as igrejas no passado e falou especificamente da Assembleia de Deus. E aí mostra aquele monte de crente, crianças pequenininhas, adultos e tudo mais, as pessoas cantando hinos, como nós cantamos aqui há pouco. Né? Nunca me deixes. Então eram hinos que nós víamos que realmente as pessoas estavam cantando de maneira reverente. As pessoas estavam na igreja de maneira reverente. E aí o vídeo muda para as igrejas de hoje em dia. Aí o pessoal dentro da igreja pulando, festejando, uma música assim, onde faz todo mundo ficar se mexendo, pulando. Uma igreja que é lá em São Paulo, eu já vi, tem fogo assim, fogo jorrando. É como se fosse uma rave cristã. Então o conceito de igreja mudou. Só que a situação, e aí nós não estamos falando de denominação, nós estamos falando de que maneira esse tipo de fé impacta verdadeiramente a vida das pessoas. Porque o que impacta a vida das pessoas não é a igreja. O que impacta a vida das pessoas é o Espírito Santo. É a palavra de Deus. Então, na maioria das igrejas, a palavra de Deus ela não é pregada. Se faz muitos conselhos, se faz muito uso de coaches hoje em dia, para fazer com que as pessoas elas se sintam emocionadas e não interessadas em fazer aquilo que realmente a palavra de Deus diz que deve ser feito. Nós não somos melhores do que ninguém, de maneira alguma. Mas uma igreja que ela é verdadeira é aonde a palavra de Deus é o centro. Aonde todas as outras coisas elas são secundárias. Então, meus irmãos, até os demônios creem e tremem, mas Raabe creu e agiu. A fé dela não era só emoção. A fé dela também não era só informação. Ela sabia das coisas de Deus. Mas a fé dela fez fazer algo que somente para Deus foi algo que verdadeiramente foi transformador. Porque todos os demais que ouviram e não creram foram mortos. Ela e a família sobreviveu. Então, não era uma fé vazia. A fé dela se mostrava em ações. Algo que também, meus irmãos, é importante nós entendermos é que a história de Raabe nos mostra que a graça de Deus reescreve histórias. Vai para Mateus capítulo 1, versos 5 e 6. Vamos lá.
Olha que interessante, meus irmãos. Mateus 1, 5 e 6. Salmão gerou de quem? De quem, meus irmãos? De Raabe. A Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias, e por aí vai, até chegar em Jesus. Aos olhos dos homens, era uma pessoa sem valor nenhum. Uma mulher que prostituía-se, mas que ao se converter, a sua fé, ela foi transformadora, transformou a sua vida. Então, meus irmãos, é o que Deus faz na vida das pessoas. Deus nos transforma. Ele nos tira de um poço de lama do pecado. Ele nos transforma radicalmente. Note, meus irmãos, que Deus não apenas limpou o passado dela, mas Ele transformou o seu futuro, colocando-a eternamente na linhagem de Jesus. Assim como Pedro foi aquele que ainda hoje é conhecido como aquele que negou a Jesus, também foi conhecido como coluna da igreja. Paulo, que era conhecido como perseguidor, transformou-se em um dos maiores apóstolos. Então, a graça de Deus, ela não olha fatores seculares. A graça de Deus alcança todas as pessoas que abrirem o coração a Jesus. Um exemplo é um rapaz chamado Newton Pereira. Ele foi conhecido anteriormente como Zazá. Ele ingressou no tráfico ainda na adolescência e, após sua conversão, tornou-se missionário da primeira Igreja Batista de Niterói. Hoje ele dedica-se a resgatar vidas nas comunidades onde antes ele atuava no crime. Meu próprio tio é uma das pessoas que antigamente vivia na Cracolândia, lá em São Paulo. Hoje ele ainda vive pregando o Evangelho, porque ele foi transformado por Jesus. Então não é alguém que é da boca para fora, é algo que genuinamente causa um impacto na sua vida. Dentro das nossas igrejas, nós temos algumas pessoas que se dizem cristãs e nós não estamos julgando a fé de ninguém. Mas é só Deus que conhece os nossos corações. Só que em contrapartida existe um ditado que vai dizer o seguinte, que o fruto não cai longe do pé. Existem pessoas que podem agir como cristãos dentro da igreja, mas aquilo que estiver dentro do seu coração, em algum momento, vai ser demonstrado. Jesus, ele vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Então, nós não podemos negar aquilo que é realmente a nossa essência. Uma pessoa que é um salvo em Jesus Cristo, João vai dizer que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E aí nós temos alguns pecados que são listados por Paulo e também são listados por Pedro, mas principalmente por Paulo. João também vai dizer isso no Apocalipse. Mas os imorais, os mentirosos, os sodomitas, os assassinos, todos esses que vivem na prática do pecado não herdarão o reino dos céus. Um crente pode roubar, um crente pode matar, mas ele não pode viver disso, porque dentro de nós o Espírito Santo habita. Estar em Cristo não quer dizer que nós não pecaremos, mas quer dizer que o Espírito Santo de Deus habita em nós
E será uma guerra contra o pecado todos os dias das nossas vidas. Para terminar essa noite, meus irmãos, nós vimos que Raabe foi uma mulher improvável, de uma fé extraordinária. Ela teve uma fé que se mostra em ações. Nós vimos através da sua vida a graça que reescreve histórias. E aí a gente também deve entender que a graça de Deus escreve ainda hoje finais felizes. Mas também nós precisamos, assim como Raabe, amarrar o cordão vermelho. Como assim? 3 lições que ela nos deixa. Ninguém está longe demais para a graça de Deus. Paulo vai dizer que Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A fé real sempre produz obras. Repito, uma fé real, verdadeira, sempre produz frutos. Se alguém se diz cristão, mas não ama seu irmão, o que o João fala que ele é? É mentiroso. João não está dizendo que aquele que diz que ama a Deus contribui financeiramente. João não está dizendo que aquele que ama a Deus vem para a igreja todo domingo. Mas João está dizendo que aquele que ama, que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Não importa quem seja. Nós precisamos analisar os nossos corações. Então não dá para separar. Tiago disse isso, que a fé sem obras é morta. Deus honra aos que o honram. Em algum momento das nossas vidas, nós seremos honrados. Talvez não com uma recompensa tão grande quanto de Raabe, mas é como nós falamos recentemente sobre legado. As pessoas poderão olhar nas nossas vidas e ver o que Cristo fez em nós. Talvez há alguém aqui em nosso meio, ou aquele que nos assiste pela internet, que se sinta como Raabe, sem esperança, com um passado pesado, coisas terríveis que no passado você pode ter feito, que você se envergonha. Mas eu quero declarar para todos vocês que a graça de Deus, ela abrange todas as pessoas. Deus, ele não olha as nossas atitudes. Ele nos recebe a todos de igual maneira. Porque diante de Deus, pecados são iguais. E aí, meus queridos, nós podemos dizer, assim como Paulo disse, o que ele entendeu, quando ele queria que Deus o auxiliasse no seu espinho na carne. Deus disse para ele, a minha graça te basta. Então a graça de Deus para nós, se nós vivêssemos aqui e morrermos com uma mão na frente e outra atrás, como diz aí o ditado popular, se nós temos a graça de Deus sobre nós, nós temos tudo. Nós não precisamos de nada. Todas as coisas estão diante de nós. Então, amarrar o cordão vermelho é decidir ser obediente a Deus. Foi isso que ela fez. Foi isso que foi dito. Se você amarrar o cordão vermelho, nós vamos saber qual é a sua janela. E aí, então, se você estiver ali quando nós chegarmos, você e sua família serão salvos. Talvez hoje é o dia de que alguém esteja interessado em amarrar o cordão vermelho, seja para obedecer a Deus, seja para crer em Cristo como seu Salvador. Então, meus irmãos, a fé verdadeira não depende do quanto nós sabemos da Bíblia. Preste bem atenção nisso. A fé verdadeira não interessa quanto nós sabemos da Bíblia. Quanto tempo de igreja nós temos. Mas de um coração totalmente dedicado em amar a Deus. Então aí não importa quem seja. Se é pastor, se é um visitante.
se é uma pessoa nova, se é uma pessoa já experiente. Diante de Deus, o que importa é um coração quebrantado, como Davi, ele vai dizer em vários dos seus salmos. Então, nesse momento, eu quero pedir que você baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não vou estender esse tempo, mas eu não posso deixar de dizer a todos vocês, porque cada um aqui conhece o seu coração. Como igreja, eu creio que nós podemos ir além. Eu acho que todos nós poderíamos amar mais a Deus, amar mais os nossos irmãos, exercitarmos mais as nossas boas obras. Mas se nós não temos feito, será que realmente nós temos nos aplicado em ter mais fé em Deus? Porque não é uma fé que nos deixa confortável, é uma fé que transforma. A vida cristã é como se fosse uma escada. Nós precisamos crescer espiritualmente. Paulo disse aos Efésios sobre a perfeita estatura, ou um crente maduro diante de Deus. É isso que nós precisamos ser, conformes à imagem de Jesus. Se este é o seu ideal, meu irmão, não importa quanto tempo você tem na igreja, nós precisamos progredir. Se talvez você nunca creu em Jesus como seu Salvador, talvez hoje seja o dia de você colocar a linha vermelha na janela, obedecendo a Deus, crendo em Jesus Cristo como seu Salvador. E se talvez você não sabe como fazer, como você pode chegar a Cristo, entre em contato através do meu WhatsApp, da minha esposa, converse com alguém da sua confiança, mas não perca a oportunidade, porque nunca nós sabemos quando vai ser o último dia. Agradeço, Senhor Deus, pela oportunidade de falar aos irmãos e a todos aqueles que nos assistem pela internet, e que entendamos que uma fé genuína não interessa a experiência que nós temos na igreja, se é pastor, se é esposa de pastor, filho de pastor, não importa, ó Deus. Fatores humanos, mas nós somos medidos por aquilo que nós temos colocado diante do Senhor em nossos corações. Então transforma-nos, ó Deus. Faz com que nossa fé seja verdadeira, possa ser demonstrada a todas as pessoas. Te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, passei um pouco do horário hoje, peço desculpas a todos vocês, mas ainda assim podemos fazer o nosso tempo de oração. Encorajo você em casa a orar com os seus familiares, se caso estiver sozinho, pode orar também, tá bom? Antes de você desligar, irmão Salomão, se caso algum irmão da igreja estiver assistindo, conversamos com o irmão Erasmo hoje, ele pede oração pela sua neta Catarina, que tem um problema sério no intestino, está internada na UTI lá nos Estados Unidos. Ela já é uma jovem senhora, porque é casada de 25 anos. Então, quando forem orar, aqui nos grupos e também o pessoal em casa, ore pelo irmão Erasmo, dona Amélia, sua família e principalmente a Catarina, tá bom? Obrigado, irmão. Deus abençoe a todos. Vamos ao nosso tempo de oração.